Você suporta o silêncio em você mesmo, o silêncio fora, esse silêncio externo? Hoje eu quero falar com você sobre silêncio e a nossa capacidade de estar aí para poder deixar as coisas acontecerem. Eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, amante do ser humano e da nossa capacidade de se desenvolver. E esse canal é para isso, para a gente dialogar, refletir sobre temas humanos que nos é útil para o nosso desenvolvimento, para a gente estar na vida de uma forma plena, do nosso tamanho. Sem apertar demais, sem ficar muito frouxo, você achar o seu tamanho. Se você gosta de temas humanos, é só me seguir e a gente reflete junto. A gente vive agora uma sociedade em que todo tempo tem ruído e todo tempo estamos muito próximos, né? As grandes cidades nos deixam muito próximos. As mídias, a internet, é sempre barulho. Barulho visual, né? Se a gente pode usar essa analogia, assim, de muito estímulo nesse sentido. Então, assim, a gente tem que ver todo o tempo, escutar todo o tempo, falar todo o tempo, é sempre estando submetida a algum estímulo. E o que acontece é que essa quantidade de estímulo também me gera um ruído interno. E o ruído interno é essa mente, esse pensamento que não para, ansiedade. Todo o tempo também estamos lidando com estímulos internos. E aí, o que eu quero conversar com você é justamente como está a nossa capacidade, a sua capacidade de suportar o silêncio. Suportar um silêncio externo e também o seu silêncio interior, que às vezes é difícil, porque já estamos tão acostumados, já está tão acostumado com estar pensando futuro, passado, amanhã, depois, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, que eu não consigo estar quieto, não consigo alcançar a quietude. Porque quando a gente fica em silêncio, abre-se um espaço. E esse espaço acontecem coisas. Acontecem coisas criativas ou angustiantes, que é, por exemplo, você se deparar com o seu ruído interno. E isso pode ser muito angustiante. E aí é uma das razões porque começa a buscar mais e mais distrações externas para não lidar com esse momento, talvez um pouco desconfortável, de estar no seu silêncio. Na Gestalt se chama esse vazio, né? Quando a gente consegue alcançar um vazio interior confortável, integrado, se chama de vazio fértil, justamente porque é um espaço vazio em que podem acontecer coisas, em que inclusive a criatividade emerge daí, desse espaço vazio, desse silêncio, porque o silêncio ele também é um espaço, né? Se cria um espaço. E pode ser tão confortável que eu encontro comigo mesmo, que eu tenho esse descanso interno, ou pode ser desconfortável, que é quando eu me deparo, o que está acontecendo nesse vazio, nesse silêncio que eu encontrei. Eu encontro com o meu turbilhão interno. E o que fazer com isso? Bem, isso é uma prática que eu vou me acostumando a me silenciar. Como eu vou me acostumando? Primeiro eu vou me acostumando a estar no meu corpo, a respirar, eu poder deixar o meu corpo quieto, ainda que meus pensamentos estejam fluindo, mas eu estar quieto, conectado com a minha respiração, 1 minuto, se é muito difícil para você, é um aprendizado a permitir que o silêncio venha, que calmamente, dia após dia, 1 minuto, 2 minutos, porque o corpo começa a pedir essa quietude. Aí você vai conseguindo sustentar esse silêncio, que vai aparecendo porque os pensamentos já não chamam tanto a atenção. E aí a sua atenção é na sua presença e no seu corpo. Então isso é uma forma prática que a gente tem
para ir treinando poder estar quieto, em silêncio. Porque a quietude, ela é muito mais do que só o silêncio. O silêncio, eu chego nele, eu encontro. E então eu posso abraçar o silêncio e descansar no silêncio. Quando eu estou aí, podendo descansar no silêncio, sim, a gente começa a encontrar a quietude, a estar bem na quietude. E é daí que a sua criatividade, aquele insight necessário ou apenas um descanso pode acontecer. E a gente pode dar uma desculpa de que eu não consigo ficar em silêncio porque tem muito ruído externo. Não. O silêncio interior, ele não depende do ruído externo. Porque esse silêncio interior, ele existe, ele pode existir independente do mundo externo. E é justamente nesse silêncio interior que eu me encontro, que eu encontro o meu prazer interno, que eu encontro inclusive as minhas angústias e posso refletir sobre. Não ficar pensando sobre o que é, porque o pensamento ele dá voltas e não chega em muitos lugares. Mas a reflexão, ela sim me leva para algum lugar. Ela me leva para pensar um pouco além, para ver mais possibilidades, para encontrar saídas. E a reflexão, ela sim emerge quando há quietude, quando há um silêncio interno. E esse lugar que eu me encontro, de uma quietude interna, ela independe. Eu posso estar andando no meio da cidade, do centro mais barulhento, mas eu posso estar em mim, nesse estado tranquilo interno. E aí tem uma outra diferença também interessante, que a gente acha que som é ruído. Não, ruído, ele gera uma tensão. Ele gera uma certa angústia, inclusive, né? Ele pode gerar isso. E o som me traz uma normalidade, ele não me tensiona. Às vezes até pode me trazer uma certa tranquilidade. Então a gente tem o som de uma música, o som da natureza, o som da voz de alguém que me agrada, que eu amo. Tudo isso, pelo contrário, me traz um conforto e pode inclusive me ajudar a me encontrar no meu silêncio interior. E esse silêncio interno, ele também me possibilita estar em presença. E essa presença, ela é uma presença que pode acompanhar. Há situações que não há palavras, né? Situações dolorosas ou situações de estar junto, que não precisa palavra. Esse silêncio, ele é extremamente acolhedor, extremamente respeitoso, né? Eu estar com o outro em silêncio. E daí emergem muitas coisas. Emerge um encontro, emerge um sentimento, emerge uma compaixão, porque eu estou junto do outro. Mas é óbvio que há também um silêncio bastante desconfortável e até desrespeitoso ou opressor. Aquele silêncio tenso, que é punitivo. O silêncio também pode ser usado como uma punição e até como uma tortura, né? Isto não é o silêncio que nós estamos buscando alcançar, né? Esse é um silêncio opressor. Ele tensiona, ele angustia, ele oprime. Não, a gente busca, então, quando eu me acompanho, quando eu paro, 1 minuto quando eu acordo, 1 minuto durante o dia, 1 minuto antes de dormir, que eu simplesmente me conecto com o meu corpo e com a minha respiração e fico ali alguns instantes. Se eu faço isso todos os dias um pouquinho, só um pouquinho, pouco a pouco vai me chegando esse silêncio, aí eu posso me encontrar. E aí há uma grande possibilidade de me autoconhecer. Porque quando eu me conheço, para eu entrar em mim mesmo, eu preciso de um espaço. E o silêncio me proporciona esse espaço. E aí eu posso inclusive sustentar o que eu estou vendo de mim mesmo, que a gente já viu aqui, eu já falei várias vezes, que às vezes eu encontro aspectos meus que não me agradam muito. E aí pode gerar ruídos.
Mas aí eu já tenho a prática e vou praticando encontrar o meu silêncio e aí encontrar a mim mesmo. E quando eu encontro a mim mesmo, eu posso encontrar o outro, inclusive no silêncio, num silêncio confortável. Pouco a pouco a gente pode ir encontrando esse lugar, um lugar de muito conforto. Então eu te convido a praticar esse parar um pouco, olhar para o céu, sentir seu corpo, dar tempo para que as emoções, para que a mente se acalme um pouco, para o silêncio aparecer e ocupar o espaço para que as coisas aconteçam. Me conta como é para você estar em silêncio. Como é para você estar em silêncio na companhia de alguém. Você consegue sustentar esse silêncio? Me conta aqui para a gente trocar um pouquinho e refletir como a gente pode crescer junto. Obrigada pela sua presença aqui nessas palavras, me acompanhando nessas palavras para que a gente encontre nós mesmos num silêncio, num espaço, num vazio fértil, que é onde tudo pode acontecer. Sempre muito bom ter a sua presença aqui.